Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o livro de novembro, tá certo? Para o nosso projeto 12 livros para 2018, ok? E se você não viu o vídeo de apresentação desse projeto, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Vale lembrar, tá certo, gente, que o livro desse mês em si, tá bom? Foi A Viuvinha do José de Alencar. Aí você vai pensar agora, tá certo? Fernando, esse livro é tão curto e você só resenhou ele agora, né? Na metade do mês, né? Gente, o que acontece é o seguinte, tá bom? Eu precisei reler ali alguns textos daquele livro, porque eu tenho uma certa dificuldade com o José de Alencar. Para quem me acompanha no canal de 2017, né, os vídeos de 2017, sabe que eu demorei muitos meses para terminar em si A Senhora, né, do José de Alencar. Então eu demorei muitos meses em si devido à linguagem, né. Esse aqui eu diria até que foi um livro mais suave do autor, na minha opinião, porque esse aqui, se eu não me engane, foi o segundo romance publicado pelo autor, o primeiro, não sei o certo. E vale lembrar também que A Viuvinha, tá certo? Eu vou deixar a capinha desse livro aqui do lado, tá bom? A Viuvinha também, gente, ele faz parte em si do romance urbano do José de Alencar. E não só para bastar, tá certo? Eu não sei exatamente o ano de publicação do livro. É porque eu pesquisei em alguns sites, fica como 1857 e em outros fica como 1860. Então eu não sei aqui dizer certamente aqui para vocês. Outra coisa também, gente, é que além desse livro fazer parte de um romance em si urbano do José de Alencar, aqui a gente vai acompanhar também um romance em si, um dos primeiros romances da literatura brasileira a ser publicado em formato de folhetim. Isso é muito importante também, porque a gente até entende porque esse livro, os capítulos desse livro é feito de uma forma a te deixar viciado para entrar no próximo capítulo. E não só para bastar, tá certo? Esse é um livro, gente, que sim, tem algumas metáforas ali, eu poderia dizer também, mas é um livro menos valorizado e menos comentado do autor, né? Quando você pensa em José de Alencar em si, você pensa nas obras como Senhora, como outras obras em si mais famosas do autor. E então vamos em si partir para a história desse livro, que sim, eu acredito e eu vou ter que dar spoiler aqui durante o vídeo, ok? Aqui nessa história em si da Viuvinha, gente, a gente vai acompanhar dois personagens, tá bom? Jovens, que são um ponto central aqui na história. Porque esses dois personagens em si, tá bom? Eles são um casal aqui na história, mas vamos lá em partes, tá bom? Aqui a gente vai acompanhar o Jorge e Carolina, tá bom? Aí, como esses próprios nomes já diz, né? Esses nomes belos em si já diz, né? A gente acompanha assim, o jovem Jorge aqui na história, tá bom? Que é em si criado em si, né? Pelo senhor Almeida em si, tá bom? Que é realmente quem cuida ali do jovem. Não só do jovem em si, como também de toda a herança da família, tá bom? O que acaba acontecendo é que o Jorge em si, né? O jovem Jorge, acaba meio que a morte do pai acaba ocasionando em si que a herança parta para ele, né? Então ele acaba crescendo, deixando os seus estudos de lado, a sua faculdade, né? Ou o seu trabalho, eu não me lembro agora, para realmente usufruir da herança do pai. Então o que acontece, o ponto de partida também, é que ele vai usufruir muito da herança do pai. Ele vai realmente viver uma vida muito boa e vai gastar muito dinheiro do pai, em farras e em tudo que você pensar. Então, gente, e chega uma hora em si em que o senhor Almeida mesmo, né, vai chamar ali o Jorge, né, para dizer para ele que ele tá falido, né? Para falar a verdade, a última frase realmente, né, e é uma cena bem interessante, e é uma das melhores cenas do livro, é a cena em que o senhor Almeida fala para Jorge em si que ele está falido e que ele está pobre, tá certo? E a partir desse ponto realmente que a gente acompanha realmente as sensações do personagem Jorge, né? Porque ele vai ficar um pouco surpreendente, né? Como assim eu tô falido? Realmente ele não vai em um certo ponto acreditar que ele tá falido, né? Mas ele realmente fica falido, ele fica pobre realmente. E aí, gente, o ponto de partida para Jorge é não manchar a reputação do pai, não manchar realmente, né, a reputação da família. Então o que acontece é que ele já está meio que em andamento com o casamento com a Carolina, tá certo? Que é quem ama ele, né? Lembrando que ele conheceu Carolina em si, gente, numa igreja, tá certo? Ele tava ali vendo os sinos tocar em si e ele viu realmente Carolina dentro da igreja, né? Ele foi lá para rezar, tá certo? E quando ele encontra lá a Carolina, ele se surpreende com a beleza dela, né?
com o encanto dela. Então ele não quer desistir do casamento em si, mas ele vai planejar, gente, uma morte. Uma morte do personagem mesmo, Jorge, né? Ele vai realmente tramar toda uma morte para se mudar para outro país, para reconquistar tudo aquilo que ele perdeu. Então o que acontece é que o Jorge em si acaba realmente, né, se casando com Carolina, tá bom? Ele não deixa isso de lado, então ele se casa com Carolina e na lua de mel realmente, gente, né, depois da núpcia em si, ele vai realmente colocar ali um certo um certo remédio ali na água em si, ou numa bebida em si, para Carolina em si tomar. Então Carolina em si toma essa bebida, ela dorme e é a partir daquele ponto que ele foge. E aí ele foge em si pros becos. E aí nesses becos, tá certo? Em que ele foge, acontece muitos tiroteios. Então ele acaba tramando a partir dali a morte, porque ele encontra ali um homem morto, algo do tipo, eu não sei se estou falando certo. Enfim, ele realmente vai colocar todos os seus documentos de identificação em si nesse cara. Então é a partir daí que a coisa trama e ele vai se mudar realmente para outro país, né, para os Estados Unidos em si. Adivinha fazer o que, gente? Tá bom? Conquistar tudo aquilo que ele perdeu. E ele também vai trocar de nome, tá bom? O nome dele, tá certo? Vai ser agora Carlos, tá bom? E aí eu vou parar de contar a história por aqui, tá certo? Porque vai ser só spoiler em si. Aliás, eu já dei spoiler em si. Eu tô doido pra comentar em si sobre o spoiler desse livro, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Gente, esse livro é muito viciante, tá bom? A escrita desse livro em si é uma escrita muito poética. E José de Alencar, tá bom? Ele escreve muito bem, tá bom? Ele produz uma forma literária que somente ele consegue fazer. Então quando a gente termina um capítulo desse livro, a gente já cai pro próximo capítulo. E como é um livro curto e menos valorizado do autor em si, né? A gente tem toda aquela crítica literária envolvendo a Viuvinha, né? E como eu falei, em algumas edições em si, tá bom, gente? Você vai encontrar a Viuvinha, tá bom? Junto com outro livro do autor chamado 5 Minutos, que se eu não me engano é o primeiro livro do autor José de Alencar. Então vocês vão ver ali bem pegado, porque a cena que termina aqui do A Viuvinha em si já inicia com uma personagem que é mais difundida em si no livro 5 Minutos. Então por isso que a gente tem toda essa trama aqui na história mesmo. Outra coisa também, certo, é que quando eu li A Viuvinha realmente, né, e na cena que é uma das mais fantásticas, tá bom? Quando ele descobre em si que tá pobre, né, em que o senhor Almeida fala lá pra ele, né, que ele tá completamente falido, eu senti uma certa repugnância até, vamos colocar assim, do personagem principal. Porque ele não vai meio que acreditar que ele está pobre, né? Ele não vai mesmo que aceitar. Isso foi o que deu a perceber, pelo menos na minha interpretação, tá bom? Outra coisa também, tá bom? E vai ser spoiler, tá bom? Então se você não quer ouvir spoiler dessa obra aqui, tá bom? Então me despeça até o próximo vídeo, ok? Agora se você realmente quer estar curioso pra saber o que vai acontecer com esses dois personagens, tá bom? Vamos lá. Gente, o Jorge em si, ele acaba retornando em si, tá bom? Pra sua cidade novamente. Só que a Viuvinha, tá certo? A Carolina em si, tá bom? A Viuvinha, tá bom? É ela. Ela acaba esperando ele por todo esse tempo, tá certo? Ela amou tanto ele, ela ama tanto o Jorge em si, que nunca realmente quis encontrar outro homem, casar com outro homem, ou enfim, né? Enfim, ela ficou esperando ele por todo esse tempo. Então ele meio que volta e aí os dois vivem felizes. Da mesma forma como acontece, aliás, não da mesma forma, mas esse livro é um livro que tem um final feliz, como Senhora do José de Alencar, tá bom? Mas esse livro, tá bom, gente, ele é um livro bem construído em alguns aspectos, tá bom? Porque para a época do autor mesmo, né, José de Alencar, ele conseguiu trazer ali algumas coisas bem interessantes e ele conseguiu viciar o leitor em alguns aspectos. Porque José de Alencar tem isso, as histórias dele em si envolvem romance, mas ele consegue se difundir isso muito bem, tá bom? Ele acaba viciando o leitor a entrar no próximo capítulo, e quando você terminou esse livro. Como eu falei, é um livro, tá bom, curto, mas que exige atenção também, tá bom? Da mesma forma que Senhora exigiu atenção, isso aqui também vai precisar exigir atenção. Então, para quem se vai ler A Viuvinha, eu aconselho você também ler 5 minutos, porque eu fiquei curioso para saber a história da outra personagem que acaba dando um enredo final aqui na história. Então a resenha de hoje foi isso, tá bom, gente? Eu dei spoiler sim, tá bom, mas leia porque vale super a pena. Esse é um livro, gente, lindo, mas lindo na escrita e também na história. Então é um livro com uma narrativa bonita, muito bonita, linda mesmo. E é um livro com uma história muito viciante, tá bom? Porque você quer saber o que vai acontecer com esses dois personagens, tá certo?
Gente, foi isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, tá bom? E por favor, tá bom? Antes de sair do vídeo, tá bom? Dê o joinha que me ajuda muito, tá? Porque o joinha, tá bom? Me ajuda em si pra você ver se você gostou desse vídeo. E é um incentivo pra eu sempre estar aqui falando de literatura aqui pra vocês, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!